Olá, professora, eu sou a tia Fatinha, pedagoga, e eu quero estar com você hoje numa série de vídeos que vai falar sobre esse tempo que nós estamos vivendo, que é a primavera. Por quê? Muitas crianças perguntam como nascem as borboletas, não é? E quando a gente fala de primavera, a gente lembra dos bichinhos do jardim, de primavera, de joaninha, lembra de pássaros, esse tempo de flores, não é? Tantas flores nos jardins, tanto, assim, a paisagem se modifica, a paisagem se transforma e a gente pode aproveitar esse tempo para fazer muitas atividades e não só fazer, como também chamar a atenção das crianças para viver esse momento de forma reflexiva, porque esse cidadão reflexivo nós precisamos formar, que é uma das competências que nós precisamos estar atentos, chamando as crianças à reflexão do momento que nós estamos vivendo. Lógico que nós estamos vivendo um momento difícil, sim. Aulas remotas, tudo bem. Mas nós não podemos deixar de chamar a atenção das crianças, já que nós estamos estabelecendo uma relação com elas. Nós não podemos deixar de chamar a atenção das crianças por esse tempo que é favorável à observação em todos os aspectos, que principalmente agora que é chegar uma estação pela qual nós esperamos muito, que é a primavera. Então muita coisa muda, há uma transformação e até mesmo um clima diferente. E para a gente começar o nosso vídeo, eu quero, antes de mais nada, dar um recadinho para você. Primeiro, se você gostar desse vídeo, eu gostaria que você colocasse um ok. Segundo, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva no canal, acione o sininho para que você possa receber as notificações, porque sempre tem vídeo novo, tá? Outra coisa, eu estou abrindo no Telegram um canal somente para estudantes de pedagogia. Por quê? Eu recebo muito pedido de ajuda, muito pedido de sugestão. Às vezes as estudantes estão fazendo trabalho, estão vivendo também um momento de aulas remotas, não é? E precisa, às vezes, de uma orientação. E nesse canal eu vou estar dando algumas dicas, algumas orientações e vou estar conversando com as estudantes, tá? Lá também vou ter possibilidade de dar curso gratuito para essas estudantes. Então, eu gostaria, vou deixar aqui na descrição do vídeo o telefone, o meu número, para você ter o contato e entrar lá no Telegram e poder participar do grupo da Tia Fatinha para estudantes de pedagogia, tá bom? E agora vamos ao que nos interessa, ao tema de hoje, que é como nascem as borboletas. Aí você pode pensar o seguinte: será que a Fatinha vai falar como nascem as borboletas? Não. As crianças são curiosas e nós podemos aproveitar também esse tempo, não é, para poder falar desse assunto que vai abranger vários campos de experiências, no caso da educação infantil. E também, se você trabalha com primeiro e segundo ano, você também vai, até quinto ano, você vai poder utilizar a história, que aparentemente é uma história muito simples, mas que de uma riqueza que você não tem ideia quantas atividades você pode trabalhar dentro dessa história. E é isso que eu quero trazer para você. Primeiro, antes de qualquer coisa, antes de trazer a história, porque a história, inclusive, você que é professora, a maioria já conhece a história da lagarta comilona, não é? Então, a maioria dos professores conhece, que é uma história super conhecida, e você pode levar para a sala de aula, inclusive os professores da educação infantil amam levar essa história para a sala de aula, porque ela, além de ser uma história muito, muito linda,
é fácil você levar o visual para a escola, entendeu? Você pode trabalhar tanto com visual real quanto com um visual que a professora possa fazer com as crianças, ela mesma possa fazer e levar para a sala, enfim. Ela é muito simples para ser trabalhada. Quero colocar aqui com relação a essa história, se você for trabalhar em educação infantil e alinhar de acordo com a BNCC, você vai trabalhar vários campos de experiências dentro dessa história. Você vai trabalhar com escuta-fala, imaginação, pensamento e imaginação, porque você vai primeiro despertar na criança o prazer da leitura. Como você vai fazer isso? Você vai iniciar, você vai contar a história para a criança, automaticamente muitos professores já fazem isso, já leva um incentivo antes, já prepara as crianças para receberem a história. Não é? Leva um objeto que remete à história, leva uma música, até mesmo leva o livro, mostra a capa do livro e sugere às crianças, pergunta às crianças o que será, que história será aquela que a professora vai contar, o que eu vou contar. O ideal é que seja feita essa prévia para que você conte uma história. Nunca chegue com uma história, abra o livro e leia para a criança sem antes você preparar o terreno. O terreno precisa ser preparado, ele precisa ser fértil. E você vai preparar um terreno fértil quando você prepara as crianças para receber história, desde o momento que você chama a atenção para a escuta, até quando você leva essa história aonde ela vai pensar e imaginar nessa contação de história. E ela vai aprendendo a fazer isso. Isso vai começar lá no berçário. E você vai fazendo, até que ela vai acostumando com esse contar, com esse escutar história. E vai aprendendo a apreciar essa linguagem literária. Depois vem um outro campo de experiência que é muito interessante, que é traços, sons, cores e formas. Ali, a lagartinha, ela vai comendo tudo que cada dia ela come uma fruta. Então, por exemplo, na segunda ela come uma fruta, eu não sei de qual, mas vamos supor que na segunda ela come uma maçã. Então, você tem como trabalhar a forma dessa fruta. Não é? Da terça ela come a pera, na quarta ela come uma outra fruta e assim por diante. Então você vai trabalhar as diferentes formas que essas frutas têm. Isso, no caso, se você tiver com o visual. Ou você pode também sugerir às crianças delas observarem as frutas que elas conhecem, que elas veem na casa delas, que elas veem no quintal da casa delas. O formato de uma laranja, de uma banana, qual é a diferença? Elas fazerem um desenho ou elas fazerem um carimbo. Não digo nem carimbo, porque eu penso assim, eu sou o tipo da professora que nunca concordei e não aceito muito essa ideia de fazer colagem com macarrão, com arroz, com produtos alimentícios. Nenhum. Então, por exemplo, cortar fruta ou legumes e fazer carimbo usando tinta, eu, sinceramente, não faz o meu estilo. Nada contra, mas eu, especificamente, eu não gosto. Eu tenho muito respeito com essa questão dos alimentos. Então, para mim, não é uma coisa saudável. Não vou, se eu falo que eu não posso desperdiçar o alimento, então eu não posso usar o alimento de uma forma que ele também não vai ser útil para mim. Então, veja bem, eu posso trabalhar a forma dessas frutas, as cores. Cada fruta, né, as frutas têm cores variadas, então nós vamos trabalhar as cores das frutas. Também nós vamos trabalhar
Você pode, inclusive, colocar dentro deste projeto, elaborar um projeto riquíssimo, trabalhar os órgãos dos sentidos. Por quê? Se você vai pegar uma fruta, de uma fruta, você pode trabalhar os 5 sentidos. Você vai poder trabalhar o tato, não é? Você vai trabalhar o olfato, porque vai sentir o cheiro. Cada fruta tem um cheiro característico dela. Vai poder sentir o som. Por exemplo, quando você morde uma maçã, ela emite um som. Quando você morde uma pera, você tem um outro som. Será que o som é mais alto ou mais baixo? É mais fino ou é mais grosso? Sei lá, você vai fazer uma observação com essa criança. Quando você come uma banana, ela emite algum som quando você morde numa banana? Mas ela tem um cheiro, ela tem um formato. Você vai observar também, porque você vai utilizar a visão. Quando você vê a banana, você está usando o quê? A visão. Interessante que você vê com os olhos e vê com o tato, porque quem não enxerga, uma criança que é deficiente visual, ela consegue pegar numa fruta, se ela já teve a experiência de perceber e de conhecer uma maçã pelo tato, toda vez que ela pegar na maçã, ela vai perceber que aquilo ali, ela vai ver com tato que aquilo ali é uma maçã. Você vai ter a oportunidade de trabalhar os órgãos dos sentidos, não é? Com essa, com essas frutas, com toda essa história, você tem essa oportunidade. As crianças vão poder experimentar o som ao morder a fruta. E sabe aquele som que às vezes a gente não ouve, mas ele existe? Porque nós não paramos para escutar? É aí que você começa a trabalhar com as crianças a música, tá? É a música, porque você começa a trabalhar o som que ela não ouve todos os dias, porque não para escutar, mas quando ela vai escutar, o barulhinho da mastigação de uma maçã, o barulhinho da mastigação de uma fruta qualquer, que seja mais crocante, é diferente. Então, você está trabalhando com essa questão da audição, o gosto, se ela é doce, se a fruta é ácida, não é? Se a fruta ela é uma fruta áspera, quando ela vai pegar também, ela vai pensar se a casca dela é lisinha ou se ela é mais áspera, ou se é uma fruta que ela tem uma certa, ela dá uma sensação de espinhos na fruta, igual o abacaxi, não é? Então, muita coisa você vai poder trabalhar com essa questão das frutas dentro dessa história. Quando você fala do outro campo de experiência, espaço, tempo, quantidade, relações e transformações. O espaço que a lagartinha ficou dentro do casulo, olha, ele era apertadinho para ela ficar, não é? Era apertadinho. No entanto, ela teve que ficar ali durante 2 semanas, porque ela estava muito gordinha. Ela ficou ali e criou aquele casco duro, até que ela foi crescendo, 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 e que ela acabou saindo daquele casulo. Mas ela ficou ao tempo que ela ficou ali e naquele espaço apertado. Então, qual é o espaço que a criança ocupa no ambiente onde ela mora? Qual é o espaço que ela ocupa na sala de aula? Qual é o espaço que ela ocupa na casa dela, no bairro onde ela mora? O tempo, a quantidade, né? Quanto tempo, quantos dias ela ficou? A quantidade de fruta que ela comeu no primeiro, no segundo, no terceiro, até nos últimos dias. E aquela quantidade de alimento que ela alimentou no penúltimo dia foi bom para ela, foi saudável. Ela ficou tão cheia, mas tão cheia, que ela engordou muito e não aguentou mais fazer nada, teve que ficar num casulo apertadinho até que ela transformasse e pudesse sair daquele casulo. Mas ela teve que ficar como?
presa, não é? Então, tudo isso você pode trabalhar, você pode observar com as crianças. E esse período de transformação, desde quando ela nasce, à medida que ela vai crescendo, o que vai acontecendo, como vai surgindo, né, esse tempo, a asa dela, até ela transformar numa linda borboleta. Porque, na verdade, ela é uma borboleta, ela nasce uma lagartinha, depois ela vira, ela transforma-se, ela se transforma numa borboleta. Então, tudo isso e muito mais você vai trabalhar, quantificar. No primeiro dia foram quantas frutas, e no segundo, e no terceiro, não é? Quantas frutas, quantos alimentos ela comeu no último dia. Vai quantificar os alimentos que ela comeu, certo? E no último dia que ela estava muito cheia, ela voltou, ela comeu o quê? Né? A folha é saudável? Que tipo de folha que a gente come? Que a gente tem costume de comer? Qual o tipo de folha que você gosta? Vamos ver na horta ou na minha casa, na sua casa, as folhas que vocês têm costume de levar para as refeições e se alimentar. Olha quanta vitamina, no caso de crianças maiores, né? Quanta riqueza, quanta vitamina existe nas folhas que tem aí, de repente, no seu quintal, né? Na couve, na alface, no brócolis, numa serralha, numa mostarda, não digo brócolis, é brócolis, sim. Então, veja bem, a riqueza de conteúdo que você vai ter para trabalhar com essa história. Eu estou falando especificamente para os professores da educação infantil. Quando se trata da alfabetização, eu vou fazer um outro vídeo falando das atividades que você pode trabalhar com as crianças utilizando essa mesma história, ok? Então, se você gostou desse vídeo, coloca um ok e até o próximo vídeo, que vai ser com a história. Um beijo no seu coração e até lá!